Olá, muito bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. É muito bom estar aqui com você e refletir um pouco da palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre um texto que está em Isaías, no capítulo 6, sobre a explicação da cegueira de Israel. Cegou-se-lhes os olhos e endureceu-se-lhes o coração. O que será um coração endurecido? Nós já deparamos na nossa vida com pessoas que têm as melhores chances na vida. Pessoas que tiveram condições de ter tudo e jogaram tudo pela janela. Pessoas que tiveram a melhor educação possível e não corresponderam a essa educação que receberam. Enfim, todo tipo de coisa. Mas com Israel houve um caso peculiar. Israel recebeu a palavra de Deus, uma nação eleita e escolhida, contudo rejeitou a palavra de Deus dada por Moisés e depois rejeitou o próprio Messias. Mas o que é essa cegueira? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença de ouvir e escutar e como isso nos leva a ter um coração endurecido, tá bom? Nós vamos fazer um teste aqui agora, um teste bem prático. Eu vou fazer aqui um ruído e se você vai tentar identificar a origem desse ruído, tá bom? Então vamos lá. Esse é o teste. Não sei se deu para você ouvir com muita clareza. Se você ouviu, você deve ter falado assim: olha, Adilson, você bateu numa lata. Eu ouvi, né? Eu ouvi um barulho de um objeto batendo em uma lata. Se você disse isso, tudo bem, você está certo. Você ouviu um barulho de uma lata batendo na lata. Na verdade, eu usei essa ferramenta aqui e bati numa lata. Então você é uma prova que você está escutando bem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas batidas você ouviu? Ah, olha, não prestei atenção. Não é verdade? Essa é a diferença entre ouvir e escutar. Porque escutar é uma característica do ouvido humano, é sinal que o seu ouvido está funcionando. Mas aquele que está ouvindo o que está sendo dito, essa é a essência da coisa. Ele está entendendo, ele está interpretando, ele está tomando uma atitude. Aquilo está fazendo uma diferença na alma dele, ele está codificando aquilo que ele está ouvindo. E existem pessoas que, infelizmente, o ouvido está funcionando, mas a alma humana dela não está interpretando aquilo que está chegando até os ouvidos dela. Essa é a diferença entre escutar e ouvir. Muitas vezes nós crescemos com conselhos dos nossos pais e falamos: nossos pais não sabem nada, meu pai não sabe nada. E depois que a gente chega a uma certa idade, a gente diz: o meu pai tinha razão. Né? É porque hoje você é capaz de dar ouvido aos conselhos do seu pai, mas quando você era jovem, aquilo não servia para você. Isso é muito comum, né? No momento em que nós achamos que temos razão, achamos que podemos dominar situações que nós não podemos. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, simples, né? Quando eu estava frequentando um cursinho, e ali todos queriam passar num concurso público, a professora de português deu as costas para a sala de aula e apagou um quadro inteirinho, lentamente. E a sala de aula ficou muda, em silêncio, esperando a continuação da aula. Aí naquele momento eu me lembrei, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, se a professora desse as costas para apagar um quadro, a sala virava de cabeça para baixo, porque os alunos queriam fazer barulho, bagunça, né? Fazer todo tipo de coisa, dava até briga. Por quê? Por quê? Essa é a questão. Olha, aí vem o entendimento do que é uma alma sensível. Ali naquele cursinho, todos estavam ali porque queriam aprender. Eles tinham um objetivo. O objetivo de todas as pessoas ali era prestar um concurso público e passar. Então eles estavam ali prontos para assimilar o máximo que o professor pudesse dar. Já um aluno de 7, 8 anos, ele não tem consciência, ele está ali na aula com outros objetivos, ou muitas vezes ele nem queria estar ali. Então,
nós temos algo dentro da nossa alma que nos torna sensíveis a certas coisas. E a outras coisas nós não somos sensíveis. Nesse dia de aula, onde todos estavam ali na sala do cursinho público, para o concurso público, todos estavam sensíveis ao aprendizado. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu estava na escola, eu não estava sensível ao aprendizado. Este é o problema. Pessoas vão à igreja, pessoas ouvem a palavra de Deus. O pastor, o pregador que estiver presente ensina, dá o melhor de si. Mas se as pessoas não estão sensíveis ao aprendizado, elas não vão assimilar. É preciso desenvolver a sensibilidade para o aprendizado e para o crescimento espiritual. Muito bem. E o Israel não estava sensível a Deus. Por isso, quando veio a palavra de Deus para Israel, o coração do povo estava endurecido. E ainda que Deus tivesse dado para eles o melhor, eles não assimilaram. Isso acontece conosco nos dias de hoje na igreja. Pessoas que crescem na igreja, recebem o melhor de Deus, depois decidem fazer tudo diferente daquilo que aprenderam. E isso sempre gera sofrimento. Mas aí vem a pergunta: como gerar sensibilidade? Para ser sensível àquilo que é bom, você tem que ter amor à sabedoria. Quando a palavra de Deus vem, você precisa refletir sobre ela. E mais, uma vida de oração, uma vida onde você faz uma autoanálise todos os dias, isso vai gerar dentro de você a capacidade de ter um coração sensível. De ter um coração sensível, que muitas vezes as pessoas hoje não têm. Elas atendem a interesses. É natural, o ser humano ele tem essa tendência de atender a interesses. É perfeitamente normal, mas um coração sensível, ele atende aos melhores interesses, àquilo que é puro, àquilo que é justo e àquilo que é santo. Quando realmente nós oramos, quando realmente nós estamos falando com Deus aquilo que está dentro da nossa alma, nós julgamos a nós mesmos em oração. Você já deve ter passado por essa experiência. Você começa a falar com Deus, depois vem na sua mente certas coisas, você fala: Senhor, eu tenho pecado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Você começa a se julgar em oração. E nesta hora, o seu coração se torna uma terra fértil para Deus falar. E você escutar, e você ser sensível àquilo que Deus está falando e poder, enfim, mudar de rumo, mudar de vida, mudar a situação que se encontra a sua alma, tá bom? Reflita um pouco nisso. Como está a sensibilidade da sua alma para escutar, para entender o que Deus está falando com você? Fique bem e fique com Deus.